Fala moçada, beleza com vocês aí? Tudo em cima? Seguinte, meu povo, hoje vou gravar mais uma aulazinha para vocês aqui para lançar essa aula no YouTube, né? E o nosso assunto aqui hoje vai ser questão sobre recursos hídricos, uso e conservação, tá? Até na última aula, nós tivemos ainda pelo Zoom, a gente comentou a questão da distribuição da água no mundo todo, né? A distribuição de água doce, que vai dar 97,5 de água salgada, perdão, vai dar 97,5 de água de todo o planeta, e os outros 2,5 é de água doce, né? E dessa água doce ainda tem a divisão de geleiras, águas subterrâneas, águas superficiais. Então tem toda essa distribuição. E hoje a gente vai falar, gente, especificamente sobre a água doce e a preservação dela, porque é ela que nos dá e nos permite a água potável, né? Essa água que a gente bebe e tudo mais, e do uso doméstico em termos gerais, tá bom? Por que a gente vai falar desse assunto aqui? Porque a água é um assunto que é importantíssimo, né? Então ela está presente no nosso dia a dia, ela é essencial para a manutenção da vida, entre outras coisas, e a gente tem que preservar. Até porque a água em si, gente, essa água potável que nós temos, ela pode acabar um dia, tá? Se não cuidar, né? Aí pode até aluno estar falando assim, professor, mas você falou que a água nunca vai acabar, tal. Cuidado, hein, gente? Vamos lá, vamos tomar cuidado com uma questão aqui. A água geral, essa água que tem no mundo todo, ela nunca vai acabar por conta do ciclo hidrológico, né? Evapora, condensa, forma as nuvens, chove, aí tem escoamento superficial, aquele ciclo que nós já estudamos em aulas passadas, né? Mas a água potável, a água de beber, essa água que a gente toma banho, se a gente não cuida e continua poluindo como acontece nos dias de hoje, aí sim essa água ela pode vir a acabar. E é um problema, né? Como é que a gente vai fazer todas as nossas atividades do dia a dia e por aí vai. A gente vai estar rodeado de água salgada, então aquela água insalubre, né? Mas não vai poder tomar dessa água, certo? Que é um problema, né? E o que a gente usa nessa água? Vamos lá. A gente usa água, gente, no nosso dia a dia, no uso doméstico. Escovar o dente, tomar banho, lavar calçada. A calçada não, hoje o povo não lava mais calçada com água, né? Mas lavar louça, lavar roupa, para cozinhar. Isso tudo é para uso doméstico, tá? Coisa que a gente utiliza em grande parte da nossa vida aí, né? A higiene pessoal, aquela coisa toda. Um outro lado que a gente usa também é para a agricultura, pecuária e indústria. E é justamente nesses três aspectos aqui, gente, que a água é utilizada em grande quantidade. Tanto é que tem um estudo que fala o seguinte: a distribuição da utilização de água doce. O uso doméstico, como eu já citei para vocês, escovar o dente, tomar banho, lavar a louça, aquela coisa toda, mal chega a 10% dessa água toda que é utilizada. Tá? Vamos arredondar para ficar mais fácil a conta. 10%, tá bom? Sobraram ainda aí 90% de água, tá? Desses 90%, mais da metade, mais de 50%, a gente pode falar que fica responsável para agricultura e pecuária. Tem um dado que mostra isso, que aproximadamente 60% de toda a distribuição de água vai para a atividade agrícola e pecuária. Agropecuária, né, que engloba ali as duas atividades. Vai para a atividade agropecuária. Em média, 60% de água dessa utilização de água doce no mundo todo vai para a atividade agropecuária. Então, olha o tanto de quantidade de água que é destinado para isso aí tudo, certo? E o restante, né, a gente tem, foi 60, isso, 60 com mais 10, 70%, né? E o restante, 30%, fica por conta da indústria. Ou seja, as atividades de sobrevivência e de necessidade do ser humano, que é do uso doméstico, acabam utilizando muito pouca água, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses dados aí e tentar fazer com que essa água do planeta ela seja distribuída de forma mais igual. Lógico que a água na agricultura e na pecuária ela é muito importante, né? Porque é o que vai regar a plantação, tal, é importante para o crescimento
da vegetação e chegar o alimento para a gente, beleza. Mas acontece o seguinte, muitas das vezes tem muitos fazendeiros, pecuaristas e até mesmo algumas indústrias que utilizam essa água de forma sem nenhum tipo de planejamento. Às vezes no sistema de irrigação de uma fazenda pode estar acontecendo vazamento em um ponto e esse vazamento está indo milhares e milhares de litros embora e não faz nenhum tipo de manutenção para poder pegar essa água e aproveitar 100% da água, entendeu? Por isso que o número é muito grande. Porque, gente, quando a gente fala de 60% de toda a água utilizada nas atividades, é muita coisa, e não precisaria disso tudo, certo? A indústria também, muitas vezes, não tem um planejamento muito adequado para isso tudo. Acaba que, quando fala que tem que economizar água, aquela coisa toda, a forma que o povo coloca, parece que a culpa é nossa, né? Nossa, eu estou escovando o dente com a torneira aberta, eu estou demorando no banho e tal. Mas isso te ocupa apenas 10% de todo o consumo de água que nós temos no mundo todo. É lógico, né, que isso também, não estou querendo dizer que tem que ficar lá meia hora no chuveiro, que tem que escovar o dente com a pia aberta, lavar a louça com a torneira aberta, não estou falando isso. Tem que fechar, tem que preservar, tem que fazer certinho. Mas estou querendo dizer com vocês é que a agricultura, pecuária, indústria tem que ter um planejamento disso tudo, tá? Porque a gente utiliza, é importante essa água nessa atividade, sim, é muito importante, mas tem que ter um planejamento, tá? Tem que ter um planejamento porque essa água potável, ela pode acabar, não é nem porque ela vai acabar, ela vai se tornar impura, ela vai se tornar poluída, e aí a gente não vai poder beber, utilizar esses recursos, beleza? Mas a divisão é basicamente essa, 10% uso doméstico, 30% indústria e 60% atividade agropecuária, beleza? Tem dentro dessa substituição aí. Além disso tudo, gente, tem uma questão também sobre a distribuição de água doce no planeta todo. Por quê? Alguns países são mais beneficiados com a distribuição de água doce, né? Outros não. Quando a gente pega, por exemplo, o Brasil é extremamente beneficiado porque o Brasil tem água doce em abundância aqui, né? Devido às maiores bacias hidrográficas que está aqui no Brasil, o Rio Amazonas, por exemplo, que é o maior do mundo, está aqui no Brasil, o Rio São Francisco, que também é um dos maiores, se encontra aqui no Brasil, Rio Araguaia, Tocantins, que também tem uma grande importância em âmbito mundial, está aqui no Brasil. Então o Brasil é muito rico nessa questão hídrica, tá? Além do Brasil tem o Canadá, também é um país rico nessa questão toda. Os Estados Unidos também tem uma quantidade de água bacana. Mas aí tem alguns países, principalmente lá do Oriente Médio, também no norte da África, que, gente, sofrem muito com a questão sobre a falta de água. Primeiro, por conta da questão do clima muito seco, um clima árido, né, aquele clima desértico que a gente conhece, que não permite a formação de rios na região. São poucos rios que nós temos lá que são rios perenes. O que são os rios perenes? Aqueles rios que nunca secam. Na região do Oriente Médio nós temos o Rio Jordão, que é um rio perene, Rio Tigre e Eufrates, tá? São os três principais da região e são considerados perenes. Os demais têm rio, até tem, mas são considerados rios intermitentes. O que são rios intermitentes? Que em uma determinada época do ano eles vão secar por conta até mesmo do clima, porque as chuvas vão deixar de ter chuvas por um momento, né? Principalmente quando a gente fala de clima árido, chuva praticamente não ocorre, então o rio acaba secando, tá? E outra época ele tem uma cheia novamente. Mas isso também é o seguinte, não é tão comum, porque rio lá não é tão comum. Então tem essa crise hídrica todinha em determinados lugares. Tanto é que, para a gente poder fechar o raciocínio dessa água aqui, a questão sobre um processo que hoje muitos países lá fazem, que é o processo de dessalinização. Que processo é esse? Eles pegam a água do mar, tentam retirar o sal dessa água, porque a água do mar é salgada, né? Então não é ideal para o consumo, e tira o sal dessa água, que é o processo de dessalinização, para essa água poder se tornar potável, tá? Então é uma tecnologia que hoje tem em alguns países do Oriente Médio, por exemplo Israel, mas tem dois problemas aí, gente. Qual que é? Primeiro, que essa tecnologia é muito cara, não é uma tecnologia barata, então ela não está disponível para todo mundo e para todos os países da região, tá? Começa por aí.
Segundo, que quando a gente fala desse processo, esse processo ele ainda não é 100% eficaz, tá? Eles estão, ao decorrer dos anos, aí, tentando aperfeiçoar, tentando melhorar essa questão para que se torne, de fato, uma água 100% potável, né? Mas ainda quando eles comparam a quantidade de sais minerais que tem numa água doce e numa água que sofreu dessalinização, a gente vê que a concentração ainda é muito alta. Tá? Então aqui a água doce é que é o consumo ideal, a quantidade ideal de sais minerais, tá bom? Aqui é a água que passou para o processo de dessalinização, então ainda tem uma diferença aqui, ó, né? De quantidade de sais minerais. Se a gente pegar água salgada, vai lá em cima, né? É totalmente inapropriado para o consumo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que pegar e tirar essa diferença, pegar essa água dessalinizada e colocar no mesmo patamar da água doce. Aí sim vai ser uma água 100% eficaz. Então essa água hoje, essa tecnologia hoje, do processo de dessalinização, ele não é 100% eficaz, tá? Então tem alguns estudos que estão tentando melhorar a tecnologia e tudo mais para tornar essa água totalmente potável, beleza? Essa que é a questão aqui. Meu povo, seguinte, para não ficar muito grande, né? A gente vai fechando aqui, porque a gente falou a questão de indústria, a utilização da água na indústria, na atividade agropecuária, no uso doméstico, a distribuição de água doce no mundo, né, que alguns países têm mais do que os outros, esse processo da água hoje. Porque hoje, gente, o que está acontecendo? Está tendo muita preocupação com a água. Porque nas próximas décadas, realmente o mundo ele pode sofrer um pouco com questão de falta de água. Já sofre alguns pontos, né? Tanto é que esse processo de dessalinização que eu expliquei para vocês, é justamente assim, uma alternativa para não permitir com que o povo passe sede, né? Venha passar sede, entendeu? Então, é um problema que a gente tem que se preocupar. Por isso que, gente, a gente tem que preservar. Água é um bem para todo mundo e todo mundo precisa disso. É um bem necessário para a existência da vida no planeta Terra. Por isso tem que cuidar. Beleza, meu povo? Por hoje, então, a gente vai fechando por aqui. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha qualquer pergunta, alguma coisinha, pode entrar em contato lá pelo grupo, estarei respondendo vocês sem problemas, tá bom? E para vocês poderem ficar a par do assunto, o que eu falei para vocês aqui hoje está aqui no tema 4, que é a partir da página 110 do livro, tá? 110 até a página 113. Depois também é bacana vocês darem uma lidinha, dar uma olhadinha, ler, ver direitinho, porque o livro vai complementar a minha fala aqui também, tá bom? Então a fala complementa o livro complementa a fala e por aí vai, tá? Então dá uma lidinha depois também na página 110 e 113 para pegar direitinho e ver como é que funciona todo o esquema da água aqui. Beleza, meu povo? Então um forte abraço, fique com Deus e na próxima aula a gente se encontra aí. Até mais!